foi dessa maneira que eu vi pela primeira vez a marca de Lúcifer. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive 2 sonhos. E eu vi entre eles um período de tempo. Foi aproximadamente alguns dias, cerca de 2, 3 dias. Eu me lembro que quando eu tive o primeiro sonho que eu vi a marca de Lúcifer, eu não entendi o que era. Eu não sabia que de fato era. E eu vou contar para vocês hoje como isso aconteceu. Era meados ali de 2020, quase chegando a 2021, final do ano de 2021, pelo que eu me lembre. E eu fui dormir ao anoitecer, estava no meu quarto, na minha cama, então eu fui dormir. E logo após eu pegar no sono, eu me lembro que eu acordei, eu não estava mais no meu quarto, eu não estava mais na minha casa. E eu nem sequer consigo entender se de fato eu estava no meu país. Eu me lembro que eu acordei em outro lugar, no futuro. E quando eu acordei dentro do ambiente, e parecia um ambiente governamental. Parecia uma espécie de laboratório. Eu lembro que tinha várias bancadas, né? E nessas bancadas tinham vários computadores e vários botões. E eu estava naquele local, naquele ambiente fechado, e tinha 2 pessoas naquele local. Tinha um homem, eu me lembro as características físicas dele. Ele tinha ali por volta de 1,85 m de altura, um homem negro, com cabelo curto, bem baixinho assim, quase raspado. E ele tinha uma camisa branca social, né, com finas linhas azuis quadriculadas, nas verticais e nas horizontais. Ele vestia uma calça sarja bege e um sapato social, sapatênis, né, algo assim. E ele estava conversando com uma moça, uma mulher. E essa mulher, ela tinha traços orientais, com cabelo Chanel preto e vestia um jaleco branco. E eles estavam discutindo o que eles estavam fazendo ali, né? É um projeto que eles estavam trabalhando. E quando repentinamente, meus olhos foram impelidos, né, a olhar numa direção. E quando eu olhei nessa direção, à esquerda tinha uma parede branca e tinha vários televisores, aproximadamente 5 ou 6 televisores, né? 6, 7 TVs. E o que mais me chamou a atenção foi que quando eu olhei para a TV, o que me chamou a atenção, o que me deixou muito curioso, fascinado, foi que quando eu olhei para ela, estava sendo transmitida algumas imagens, em todas, né? E nessas imagens tinha várias figuras fluorescentes, emojis e etc, né? Foguinho, várias figuras. E quando eu olhei, eu vi aquelas figuras, eu fiquei olhando aqui por alguns segundos e eu não entendi o que era. Eu fiquei meio confuso, sabe? Eu falei, caramba, o que é isso? De repente eu acordei e estava no meu quarto novamente. E eu fiquei sem entender que de fato tinha acontecido ali. Eu fiquei refletindo muito sobre o que tinha acontecido, o que eu vi, o que significava tudo aquilo, né? E sem entender, voltei a dormir. Passou-se alguns dias e novamente, ao dormir, novamente eu acordei no futuro, em outro lugar. Dessa vez, diferente do primeiro sonho, ou visão, seja lá o que for, eu acredito que eu estava em espírito no futuro, contemplando cenas do que viria a acontecer nos próximos anos da humanidade na Terra. E aí, eu diferente do primeiro sonho, nesse sonho, eu acordei, e quando eu acordei agora num ambiente aberto. Eu me lembro que tinha um viaduto acima de mim, eu estava num canteiro, em cima de uma grama, e passava uma avenida logo na minha frente. E eu me lembro que estava por volta ali devia ser umas 9 horas da noite. Quando eu olhei para o outro lado da avenida, tinha uma calçada, e logo após a calçada, um galpão muito grande, que tinha portões assim, devia ter 2, 3 metros o portão. E ele estava com as portas abertas, e tinha muitos jovens ali na frente.
E eu pensei que era alguma balada, alguma coisa assim. Eu falei, pô, gostei, vou ir lá, né? Atravessei a avenida. E quando eu atravessei a avenida, cheguei na calçada, eu vi esses jovens, um monte ali conversando e tal. E eu senti o interesse de entrar, pensando em ser alguma baladinha, alguma festa e tal, né? E quando eu adentrei aquele local, eu vi que tinha uma fila enorme de muitos jovens, muitos jovens assim, enfileirados. E eu fiquei curioso, ué, o que eles estão fazendo aqui nessa fila? Não tô entendendo. E eu falei, vou ir até a frente, bem no início da fila, só pra ver o que é, né? Curioso. E eu comecei a andar. E aqueles raios de flash de luz, como se fosse balada mesmo, né? E eu sem entender nada. Quando eu cheguei no primeiro lugar da fila, depois que passar aquela multidão, quando eu cheguei no primeiro local da fila, eu vi uma espécie de tatuadora, eu não sei dizer exatamente. No futuro vai ter uma profissão para isso, um nome específico. E eu vi uma mulher, uma espécie de, sei lá, de tatuadora dizendo assim, e aí, onde que você vai querer? Você vai querer na mão ou na testa? Foi quando eu vi aquelas mesmas figuras que eu tinha visto no sonho anterior, agora nesse sonho. E na hora, quando eu vi aquilo, imediatamente eu acordei e soube, eu já sei o que é isso. Desde criança, meu pai tem dito que este tempo chegaria. Desde criança, meu pai dizia, Esdras, um dia vai chegar o tempo que toda a humanidade vai ser obrigada a receber a marca de Lúcifer, a marca da besta. Como diz aqui, ó, na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13. Imediatamente, quando eu acordei, me veio a lembrança da profecia, eu me lembrei, isso aqui é a profecia se cumprindo. Isso que eu vi aqui, eu tenho certeza, é a marca de Lúcifer. Foi quando então eu comecei a ter um forte desejo, curiosidade, interesse em tentar entender o que, de fato, como isso aconteceria. Então eu comecei a pesquisar. E parece que Deus, o mundo espiritual conspirava para que determinadas informações, determinadas notícias chegassem até mim. E eu comecei a pesquisar tatuagem secreta, tatuagem quântica, tatuagem luminosa e etc. Foi quando então, demorou um tempo, mas eu depois comecei a encontrar notícias, logo após esse sonho, logo meses depois, a respeito exatamente da marca de Lúcifer, a luciferase. A grande verdade é que já foi patenteado, você pode pesquisar agora no Google, você vai encontrar, até o presente momento. A patente está escrita como WO, de World Order, 2020, o ano de registro da patente, 060606. O 666. Em inglês, a patente diz exatamente o seguinte: sistema de criptomoedas que utiliza o corpo humano para minerar criptomoedas. Ou seja, em resumo, traduzindo, eles vão utilizar atividade cerebral, fluidos corporais, para minerar criptomoedas no futuro. Portanto, quem não aderir a esse sistema econômico da besta não vai poder nem comprar nem vender. Você consegue se lembrar o que aconteceu com aquele pessoal lá que não trocou o cruzeiro, cruzado, seja lá o que for, pelo real? Perdeu todas as suas economias, perdeu tudo, não tem mais valor nenhum. Então, quando esse novo sistema econômico chegar, o fato é que quem não aderir e aceitar a marca de Lúcifer vai perder tudo. Imagina pessoas que amam o dinheiro, que dedicaram a vida delas, décadas e décadas, para adquirir patrimônio, para construir riqueza, e não para viver um chamado a qual Deus chamou elas para viver. Essas pessoas que amam o dinheiro, elas estão muito mais tendenciosas a vender sua alma para Lúcifer, quando a luciferase chegar. Entende? Então o risco está para quem sempre teve muito e para quem nunca teve nada. Porque para quem nunca teve nada, eles vão oferecer muito. E para quem sempre teve muito, tem o risco de perder tudo. Na verdade vai, se não aderir a esse sistema. Agora, para quem sempre viveu ali, nem muito, nem pouco, mas na média, ele sabe o que é ter o necessário
para essas pessoas, a decisão entre entregar sua alma para Lúcifer ou para Deus vai ser um pouco menos pior, tá? E aí eu comecei a pesquisar e vi várias notícias. Uma delas está no canal Tech, no Olhar Digital, em vários fóruns de tecnologia. Tatuagens secretas, tatuagens quânticas. Fundação Bill Gates e Melinda Gates, junto com MIT, desenvolveram essa tecnologia a partir do vagalume Photinus spiralis, que quando pega uma enzima específica, essa enzima, junto com a biotecnologia, ela consegue emitir luz, cumprindo a profecia, porque quando vir esse sistema econômico, junto com essa tecnologia, e se juntarem, finalmente a profecia vai se cumprir. O que eles não vão dizer é o seguinte, que quando a marca vier, isso vai ser vendido para o mundo como uma solução para os problemas do mundo, que vai curar quase todas as doenças do mundo, vai ser uma super vacina. O que eles não vão dizer é que dentro dela tem um cavalo de Troia. Cientistas fizeram estudos, conseguiram comprovar que existe um gene no nosso cérebro, chamado de gene de Deus, popularmente dizendo. O gene VMAT2, que está ligado intimamente com sensores de serotonina, endorfina, dopamina. E quando isso parcialmente neutralizado, isso terá severas consequências sobre a biologia do corpo humano. E nesse gene, espiritualmente dizendo, é o walkie-talkie de Deus na mente humana. Sabe quando você faz algo errado, aquela sensação de, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado dessa maneira, não devia ter agido assim, não devia ter caído no mesmo pecado, ou sequer nem isso, às vezes você deixa de fazer algo que você devia ter feito, uma bondade que você podia ter ajudado e você não fez. Sabe o que é isso? Essa culpa, esse sentimento, é Deus falando com você para você se arrepender, deixar de fazer ou fazer o que Ele pede para você. É o Espírito Santo comunicando com o seu espírito. E através desse gene parcialmente neutralizado, já era. As pessoas não vão mais ouvir a voz de Deus. Se tornarão surdas espiritualmente, se entregando a espíritos enganadores, demoníacos, tendenciando essas pessoas para o maligno, para as trevas, porque é sádico, porque é cruel, porque é promíscuo. E essas pessoas, não mais se arrependendo logo, nunca mais poderão ser salvas. Por quê? A porta da salvação se chama arrependimento em Cristo Jesus. Essa tecnologia simplesmente vai ser vendida como a salvação da humanidade, que vai voltar a simplesmente poder comprar ou vender, porque até então a economia das nações foi colapsada. Até então haverá fome sobre a terra, justamente por conta da Terceira Guerra Mundial. Fome, catástrofes, desolações, tsunamis, coisas que as pessoas mal esperam, não entendem, mas a profecia está se cumprindo. Então, quando a falsa paz vier e o anticristo for levantado pela ONU como salvador da humanidade, então agora os Estados Unidos da América vende essa tecnologia como simplesmente a salvação da humanidade, que vai curar quase todas as doenças, diante de uma pandemia de altíssima letalidade, matando gente a rodo, as pessoas desesperadas, elas simplesmente clamarão, implorarão por uma solução, para algo ou alguém que resolva esse problema. E agora Lúcifer apresenta a luciferase, essa tatuagem quântica que vai vir como uma vacina inicialmente, e também você vai poder armazenar dados, e no futuro vai ser o próximo celular, o próximo smartphone vai ser aqui, ó, ou aqui. Você vai fazer transações igual o Preço do Amanhã, aquele filme lá do Justin Timberlake. Tudo isso foi premeditado há muito tempo atrás.
Eles não inventaram isso agora. Isso já existe. Mas agora eles estão implementando a nova ordem mundial. Então essas foram as duas primeiras vezes que eu vi a marca de Lúcifer. Figuras fluorescentes num cor âmbar. Vai ser invisível aos olhos humanos, mas sobre luz infravermelho vai ser emitida essa luz. E aí os leitores vão poder escanear, as pessoas vão poder comprar, as pessoas vão poder vender. Vai ter uma renda básica universal na marca de Lúcifer. E esse é o preço que Lúcifer vai pagar pelas almas que ele vai comprar agora no atacado de toda a humanidade, de todos os ímpios, de todos os perdidos. Resista à nova ordem mundial. Esse é o chamado. Essa é a última convocação. Essa é a última esperança. Porque Jesus está chegando e destruir todos os ímpios e esse mundo. Destruir de vez a iniquidade e todos os exércitos das trevas. Resista à nova ordem mundial. Melhor que aprender é ensinar.